O Samir já teve com a gente carreira solo, mas vocês, como um grupo, como banda, é a primeira vez. Eu queria apresentar, assim, tipo, como isso aconteceu, como o universo conspirou para que vocês três se encontrassem e essa maravilha surgisse pra Podosfera. Foi um puxando o outro, né? Sim, eu acho que nós três já tínhamos individualmente desejo de fazer podcast. E era raro, né? Tá, mas peraí, nós três aonde? Onde vocês estavam? Vocês são vizinhos? Não, em São Paulo, cada um no seu mundinho. Eu já conheci o Felipe. Da onde? Porque eu sou amigo do ex do Felipe. Na época eles eram casados. Eu conheci o Samir no show da Beyoncé. Ah, é? Que a Beyoncé põe o microfone na boca pra falar do alguém Samir, aqui em São Paulo. E ele fala, Samir! A Beyoncé faz Samir. No show aqui em São Paulo, com 85 mil pessoas. Aí eu virei pra Kisley, meu então namorado, e falei assim... Quem é essa palhaça? Olha, é o Samir. Eu falei, não é possível que você conheça essa pessoa também, essa gay, não é possível. Aí então, estávamos saindo do show, eu conheci o Samir, mas eu lembrei que você fazia coisas com Don't Skip, o Inagá, que eu Ednei fazia alguma coisa Campus Party com você, eu falei, acho que eu sei quem é. E aí eu conheci o Samir daí. Foi daí que a primeira vez que você sabe que ontem eu tava falando pra minha cabeleireira, eu falei assim, amanhã eu vou gravar com o Wanda e tal. Não falei vou gravar com o Wanda. Eu falei assim, amanhã a gente vai gravar e vai ter um amigo... Ele tava me falando que ele é fã da Beyoncé. E aí eu falei, eu tenho um amigo que eu vou gravar com ele amanhã. E ele foi no show da Beyoncé e ela falou o nome dele. Aí ela falou assim, e qual é o nome dele? Aí eu falei, Samir. Eu já vi, Samir. Nossa, virou trademark. Todo também ano. Conhecido como a pessoa que foi chamada pela Beyoncé. Todo ano, no mês de fevereiro, esse vídeo volta. Porque aí faz aniversário desse vídeo. Aí as pessoas voltam a postar, não sei o quê. Pô, mas é uma lembrança ótima. Não, maravilhosa. E agora, só depois de 13 anos que eu emoldurei a toalha. Já fazem 13 anos? 13 anos. 14, né, agora esse ano. Foi 2009. Uau. 14 anos. Aí eu queria fazer um podcast, assim como o Samir queria fazer um podcast. Aí eu falei com o Kiz, eu falei, eu tô com vontade de fazer um podcast. Ele falou, o Felipe tá querendo fazer. Aí eu fui conversar com o Samir, a gente, mas não vai ser só nós dois, vamos fazer uma... Não quero duas gays só falando, vai ser insuportável. Exatamente. Já com pedido de desculpa pra todos os podcasts que são exatamente assim. Exato. Não quero nem saber. Me conte uma fofoca. Me conte uma fofoca. Duas gays falando. Não quero nem saber. Gente, me conte uma fofoca, é maravilhoso. Será que é mesmo? Vamos debater sobre isso. Eu amo. Mas aí ele falou, eu conheço a Marina. E aí... Eu já queria fazer um podcast também. Que eu legal. falava pro Gente, Samir isso há isso. 9 anos. Por que vocês queriam fazer podcast há 9 anos? Ninguém sabia. Eu não sei o que deu. Porque era underground, era um negócio... Vocês ouviram o podcast? The Read, que a gente Eu ouve vi The até Read, hoje, e que era um podcast, é um podcast nessa de época. cultura pop também. E aí eu ouvia muito pra ir pro trabalho. Eu sempre atravessei a cidade, assim, passei muito tempo no transporte. Então eu ouvia podcast e conheci o Samir trabalhava com meu ex. Aí a gente sempre ficava fofocando de podcast, sentava lá na mesa e ficava lá. Você ouviu essa semana que falou tal coisa, tal coisa, tal coisa? E o Felipe eu já conhecia. Vai contar de novo. Do Papel Pop. Não vou contar. Não vou contar. Aqui é o lugar... Ela só me humilha. Ela falou que me encontrou na rua e falou comigo e eu não falei nada com ela, eu passei direto. Não é essa a história? Te conheço. Te conheço e Não, passei eu já conhecia ele de ver nos eventos, de ver por aí. Eu vi no Rio uma vez, eu fui pro Rio e você tava andando lá na rua e eu fiquei, é o Felipe. Aí, eu ia, falei, eu acho que eu vou falar. E passou andando rápido assim. Nossa. Inacessível. É que eu não quis falar com você, eu só simplesmente passei e você não teve coragem. Não? Mas o elo é o Samir, então. Eu sou que, ó. Ela sabe. Não, aí o que a gente fez? Porque eu perguntei, eu e o Felipe, a gente já tava tendo conversas, de tipo assim, mas quem que, né, a gente tem que ter uma menina e tal. E eu lembro que eu perguntei ao Ian, que na época era o Isdamar, ele falou assim, a gente tá procurando uma menina, né, que a gente queria que... Aí ele falou, poxa, é a Marina. Eu falei, nossa, é verdade, eu já conhecia ela. Só que a gente também nunca tinha sentado pra realmente conversar por muito tempo. A gente trocava algumas conversas, mas muito por alto, mas a gente não sabia se a gente teria uma química pra um podcast. Entendi. Aí ele falou, Marina, eu falei com o Felipe, legal. Eu já ouvia o Nerdcast há muitos anos, porque, né, já tinha 10 anos quando a gente queria fazer. Não, eles já tinham, sei lá, muitos, né? Eles já deviam ter uns 5, 6. Sim. Muitos. E aí, falei com o Felipe, ele falou, deve ser legal. Aí tá vamos marcar uma pizza nós três. Vamos marcar pra sair comer uma pizza e ver se vai dar química, né? Da gente conversando. Posso fazer uma perguntinha? Que eu tenho curiosidade.
Vocês sempre tiveram esse tema na cabeça de pop e tal? Ou por algum momento vocês falam, putz, se a gente fizer sobre culinária? Não, Sei lá, não. passou alguma Nós coisa pela três cabeça? amamos. É porque acho que é uma paixão Sempre dos foi três. assim. Eu apresentava um programa de TV de cultura pop. O Felipe tem o papel pop, o Samir Eu tinha tinha o um Don't blog de Skip, música, que era um que era blog de música. Então, mas É. poderia. Porque o Felipe também é super fã de música e tudo. Eu sou fã. Mas e assim, tipo, poderia ter ido pro lado da música. Poderia, tipo, ter feito só de música, mas vocês Acho foram. que a gente queria coisa abrangente. Né? Aí a gente foi comer pizza, comemos 3 pizzas. 3 pizzas. Aí o papo assim, rendeu. E aí a ideia de criar o podcast, a gente pensou mais em revista de variedades. Por isso que o Mary e o Lots é o Up and Down. Putz. O Me Ajuda Você entendeu? Lembra Wanda. do Esse é o Sobe segredo. Desce? Aham. Aí carta aos leitores é o Me Ajuda Wanda. Total. E a matéria principal, que é o nosso quadro, o primeiro, O foi a minha centro. casa. E aí, Olha. o nome legal de cultura pop, o nome foi uma palhaçada. Cada nome horroroso que a gente teve. Depois de 3 pizzas. E aí o milkshake chamado Wanda foi em homenagem ao filme, né? Que todo mundo sabe. E o milkshake é uma coisa muito pop. E é uma mistura de coisas, de assuntos. E a gente queria um nome que fosse muito diferente de qualquer coisa. Sabe? Realmente que as pessoas ouvissem e falassem, que? Se a gente pudesse mudar, seria Tipo mais o quê? que pode alguma coisa, porque tá mais na moda. Mas a gente mantém. Eu acho que se hoje em dia, nessa época, como Pode dele. podcast nessa época não dava dinheiro. Não assim, era- não era negócio pra ninguém, né? Era um Então era uma negócio coisa quase que mais anarquia, assim, mais palhaçada. Eu acho que Sim. se hoje em dia a gente fosse criar, a Você gente pode dela. a gente ia pensar uma coisa mais mercadológica, sabe? Não ia ter esse nome. Mas o fato de vocês terem mostrado aí o hackear o formato, é uma revista. É mesmo uma revista, que legal isso. Era isso. É a minha, Sua a minha revista obsessão eletrônica. Não é? A revista Sua eletrônica. revista Nossa, áudio, revista áudio, sua revista em Assim como o áudio. Fantástico, nós somos uma revista. Sua revista eletrônica semanal. Eu acho que o nome é maravilhoso. Eu acho que a melhor coisa é o nome. Porque eu fui ouvir por gente causa do gosta. nome. Eu preciso ouvir podcast que tem esse nome. E é legal que a gente vai no coração de quem sabe que é cultura pop com o nome desse. Porque a pessoa tá, mas tem um filme que chama Tem Um um Peixe filme, chamado Wanda. Então Não, e deve ter- tem gente até que pergunta, vocês conhecem, sabia que tem um filme? Nossa, Olha, aí. Oi! Não, Ai meu Deus, o processo vem. E aí Deus. ficou esse nome. E aí Legal. E deu certo o papo. Às vezes a gente tá gravando sem ânimo algum, senta os 3 pra conversar e vum, E a gente vai. anima. E a gente. O podcast, eu acho que a gente mantém ele até hoje, porque eu acho que, mesmo quando a gente tá nesse momento